Amigos do Planeta Integral, hoje, domingo de ressurreição, que Deus proteja a todos nós. Hoje vamos conversar aqui sobre esse inquérito torquemadiano aberto por Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Por que inquérito torquemadiano? Tomás de Torquemada foi o confessor da rainha Isabel, a católica. Até uma série muito boa a respeito de Isabel e Fernando de Aragão. E por volta de 1483, o Tomás de Torquemada foi nomeado o inquisidor-geral da Espanha e considerado o martelo dos hereges. E quem eram os hereges? Os hereges eram, basicamente, os judeus e os muçulmanos, né, que não professavam a fé cristã, ou se convertiam à fé cristã, mas continuavam com sua antiga fé, no caso dos judeus, o judaísmo, né? E então o Torquemada perseguia esses judeus e esses muçulmanos, basicamente para tirar deles os bens, né? O Fernando e a Isabel precisavam de recursos, né? E a pena mínima de um herege era a perda de todos os seus bens, que obviamente iam para os reis, os chamados reis católicos. E esses inquéritos, esse sistema inquisitorial, funcionava de que forma? Todos os poderes de investigação, de acusação e de julgamento ficavam nas mãos do Torquemada, de uma única pessoa. Com isso, o inquérito não tinha o devido processo legal, não tinha o contraditório, né? É uma espécie de um inquérito-processo. Da mesma forma, esse inquérito de exceção aberto por Dias Toffoli, né? É um inquérito-processo, porque dentro do inquérito ele está tomando medidas de reserva da jurisdição, como, por exemplo, a busca e apreensão, sem a participação do Ministério Público. Então, esse artigo do promotor Cássio Roberto Conserino, um promotor de São Paulo, publicado no Estadão, é muito interessante. Ele diz que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes estão conduzindo, o inquérito foi aberto pelo Dias Toffoli, está sendo conduzido pelo Alexandre, abriram um inquérito para investigar notícias falsas, né, a respeito de ministros do STF e de seus familiares. Quando a previsão no artigo 43 do Regimento Interno, nós já conversamos várias vezes sobre isso, prevê a abertura de inquérito por parte do presidente do STF em casos de crimes ocorridos lá dentro da sede do STF. Mas eles abriram o inquérito para investigar em qualquer lugar do país. Qualquer pessoa, pessoas indeterminadas, né, fatos indeterminados em qualquer lugar do país. Então isso, segundo o promotor Cássio, viola o sistema acusatório, né, justamente porque uma única pessoa está detendo os poderes de investigação, de acusação e de julgamento, e de despachos, tomada de medidas de busca e apreensão sem a participação do Ministério Público. E por que o Ministério Público não está participando desse inquérito? No início estava difícil de entender, né? Mas agora ficou claro. Quer dizer, eles querem, ao que parece, encontrar elementos para comprovar de que são os promotores da Operação Lava Jato,
de que estariam vazando informações a respeito da Operação Lava Jato. Né? Justamente para quê? Para constranger, em tese, autoridades, as mais diversas. No caso aqui, alguns ministros do STF. Então, é claro, como ele tinha essa intenção desde o início, a Procuradora-Geral da República não participou. Não está participando em nenhum momento desse inquérito. Ele é sigiloso. Quem é que tem interesse em vazar informações dos processos da Operação Lava Jato? Em primeiríssimo lugar, sem dúvida, os próprios investigados, que querem melar a operação. Tem ficado claro, em algumas situações aí, de que os próprios advogados dos investigados é que vão vazando essas informações. O Ministério Público não tem nenhum interesse em vazar as informações, porque isso prejudica a própria Operação Lava Jato. Pois bem, então a primeira crítica que ele faz é essa, quanto ao sistema acusatório. A segunda é a criação indevida de foro por prerrogativa de função às vítimas. Para que existe o foro de prerrogativa de função? O foro de prerrogativa de função existe para proteger o cargo e a função, seja de um ministro do STF, de um senador, de um deputado, quando for ele que pratica o crime, quando é ele que está praticando o crime. Quando ele é a vítima, não existe foro por prerrogativa de função. Se o agente de uma injúria, por exemplo, se a pessoa que praticou injúria é aqui, uma pessoa de Porto Alegre, e praticou uma injúria contra o juiz do STF, essa injúria vai ser conduzida por um juiz, o julgamento desse caso vai ser conduzido por um juiz aqui de Porto Alegre. A investigação vai ser conduzida pela polícia aqui da capital de Porto Alegre, com a fiscalização do Ministério Público de Porto Alegre. Né? Esse é o sistema acusatório. Mas não. O Alexandre de Moraes está investigando os brasileiros em geral, de qualquer lugar, seja qual for a cidade em que esse crime tenha sido cometido, em tese. Ampliação do foro também é outra crítica que o promotor Cássio faz. Ampliação do foro por prerrogativa de função aos familiares das vítimas do Supremo Tribunal Federal. Bem, se já é incorreto, né, você investigar quando a vítima é o ministro do STF, muito mais incorreto é investigar quando é um parente do ministro. Né? Essa investigação tem que ser feita pela polícia e pelo Ministério Público, né, da localidade onde mora a pessoa, o agente infrator. Imposição de um tribunal de exceção com a figura do personagem vítima, investigador e julgador. Esse é o caso. O artigo 5º, 37 da Constituição Federal proíbe os tribunais de exceção. Né? Tribunal ou juízo de exceção. Por quê? Porque aí uma só figura, né, você cria um juízo especificamente para investigar uma determinada coisa e ademais, nesse caso do inquérito de exceção aberto pelo Dias Toffoli, o juiz está investigando, está acusando, está julgando, pois ele está adotando medidas de reserva da jurisdição, sem a participação do Ministério Público. E esse caso do general Paulo Chagas e da decisão do Alexandre de Moraes em relação ao Paulo Chagas é de uma hipocrisia abissal. Por quê? O Alexandre de Moraes fez uma apreensão de um laptop lá na casa do general Paulo Chagas, acusando
o general Paulo Chagas, veja bem, de que ele está defendendo um tribunal de exceção, ele, Paulo Chagas, para julgar os ministros do STF. Não há nenhum problema nisso. Embora o tribunal de exceção seja proibido pela Constituição, você defender a existência de um tribunal de exceção, ou seja, a ideia, o pensamento, não está proibido. Porque o artigo 5º da Constituição garante você pensar qualquer coisa. O que você não pode é colocar aquela ideia do tribunal de exceção em prática. Mas é justamente isso que o Alexandre de Moraes faz. Quando ele promove a busca e apreensão lá na casa do Paulo Chagas de um laptop por esse motivo, ele está funcionando como um juízo de exceção, porque se trata de um inquérito de exceção, porque ele não é o juiz competente para fazer para determinar essa apreensão, e porque sequer ela foi requerida pelo delegado, não foi requerida pelo Ministério Público, sequer tem a participação do Ministério Público. É um juízo de exceção, sem dúvida. Então ele atua como juízo de exceção, né, acusando o general Paulo Chagas, né, de defender a ideia do tribunal de exceção. Uma outra crítica que o promotor Cássio faz é a violação à liberdade de expressão e pensamento. Foi exatamente isso que aconteceu com o general Paulo Chagas. Quer dizer, ele está livre para pensar e defender a ideia de um tribunal de exceção, por exemplo. Isso não está proibido pela Constituição. Aliás, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, garante a liberdade de pensamento. Outra crítica que o promotor Cássio faz é a transgressão à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, né, sem a inserção de qualquer tipo de censura. Então foi o caso também. Embora a Constituição, o artigo 5º, inciso 9 e o artigo 220, caput e parágrafo 1º da Constituição garantam a plena liberdade de informação jornalística, que plena quer dizer cheia, completa, né? A revista Cruzoé e o Antagonista, e o site Antagonista, foram censurados na sua liberdade de informação jornalística. Até porque a matéria era embasada em documentos verdadeiros. Bom, diante de todos esses fatos, o promotor Cássio diz que houve suposto abuso de autoridade por atentado à inviolabilidade do domicílio. Ou seja, o domicílio foi devassado por ordem manifestamente ilegal. Isso caracteriza abuso de autoridade. É claro que um juiz pode determinar, sem dúvida, uma busca e apreensão na casa de alguém. Mas essa busca e apreensão tem que estar dentro de um inquérito regular, né? Uma solicitação do delegado ou do próprio Ministério Público, com fiscalização e atuação, portanto, do Ministério Público, e, obviamente, despachado pelo juiz natural do processo. Não é essa situação dessas buscas e apreensões feitas pelo Alexandre de Moraes. Houve violação à liberdade de locomoção, da mesma forma. Foi o caso do jornalista Mário Sabino, diretor da revista Cruzoé, que foi intimado, né, a prestar esclarecimentos. Né? Essa intimação também, se ela está no bojo de um inquérito de exceção, né, e toda a fundamentação da censura feita na revista é ilegal,
é óbvio que atentou contra a violação, atentou contra a liberdade de locomoção. Uma outra crítica que ele faz é a censura, o cerceamento do exercício profissional. Foi o caso também dos jornalistas, né? Todos esses jornalistas que vincularam essa matéria. Houve abuso de autoridade aqui também ao pleno exercício da atividade jornalística. Tanto é que todos os juristas praticamente, né, toda a mídia, inclusive a mídia tradicional, criticaram essa decisão e ele acabou revogando a decisão. Também ele coloca que esses atos por eles praticados caracterizam ato de improbidade administrativa, né, que atentam contra os princípios constitucionais. Que princípios são esses? O princípio da imparcialidade, da legalidade e da lealdade às instituições, pela prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto em lei. Foi o caso, por exemplo, ao abrir um inquérito, né, de exceção para investigar qualquer ato de injúria, seja lá difamação, calúnia, contra os ministros do STF em qualquer lugar do Brasil, cometido por qualquer brasileiro, né, fora da sede do tribunal, ele está desviando o real sentido literal do artigo 43. Bom, o ato de improbidade ele prevê várias sanções, dentre elas a perda da função pública. Mas sobre essa nós já conversamos, que a perda de função pública de agente político, como no caso o ministro do STF, só se dá através de impeachment, né? Então por crime de responsabilidade. Mas as demais penalidades eles podem sofrer. Atenta também, diz o promotor Cássio, contra o princípio da moralidade, ou seja, a censura determinada pelo ministro relator do inquérito em questão, né, aos veículos de comunicação Cruzoé e antagonista, visou tutelar a imagem do presidente do Supremo, sobre um fundamento que não se aplica ao caso vertente. Ou seja, ficou comprovado que aquele documento que a revista Cruzoé se referiu realmente existia, né? O codinome do amigo e o esclarecimento do Marcelo Odebrecht a respeito daquilo. Então, a matéria de fundo foi verdadeira, né? Ainda que não fosse, não caberia censura, porque ela é incompatível com a nossa Constituição, né? Caberia no máximo direito de resposta. Ele alegou a censura com o fundamento de que a Procuradora-Geral da República não teria sido informada daquele e-mail do Marcelo, né? E ela confirmou isso, e o site antagonista havia colocado de que essa informação tinha chegado na Procuradoria-Geral da República. Isso não é motivo, obviamente, para censura, né? É motivo, como nós já comentamos, no máximo de um direito de resposta. E essa é a jurisprudência pacífica do STF. Atentou também quanto ao princípio da impessoalidade, do juiz natural e, consequentemente, do promotor natural, da ampla defesa, da inércia da jurisdição, quer dizer, o juiz não pode sair fazendo buscas e apreensões sem que haja um pedido por parte do Ministério Público ou do próprio delegado, com a fiscalização do Ministério Público. Violação também de prerrogativa constitucional de inviolabilidade da casa, né? Essa nós já comentamos. Houve também usurpação de função pública, né? Por quê? Porque o fato concreto, aliás, porque o Ministério Público é o dominus litis da ação, ou seja, é o fiscal da lei.
em todo inquérito, em todo processo, sempre tem que ser dada a vista ao Ministério Público, né? Quer dizer, um acusa, que é o Ministério Público, ou até mesmo investiga suplementarmente, a Polícia Civil e a Polícia Federal investigam, sempre com a fiscalização do Ministério Público, e o juiz decide, né? Separa as figuras dentro do processo e até mesmo do próprio inquérito, né? Embora o inquérito seja um pouco mais inquisitorial, mas todas as ações dentro do inquérito que dependem da reserva legal sempre serão tomadas por um juiz a partir do pedido ou da fiscalização do Ministério Público. Muito bem. E ainda também ele diz, o promotor Cássio, nós já conversamos em outra matéria sobre isso, que se trata de crime, possível crime de responsabilidade, né? No caso, por procedimento incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das funções, né? Que é o artigo 39, inciso 5º da Lei 1079 de 50. Na verdade, essa atuação do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes serão uma mancha perpétua no Supremo Tribunal Federal e no Estado Democrático de Direito, né? Esse crime de responsabilidade, sim, nesse tem a perda do cargo, né? E deve ser processado pelo Senado Federal. Então, no bojo de todos esses crimes praticados, de todas essas irregularidades praticadas dentro desse inquérito, nós temos crime de responsabilidade, crime comum e improbidade administrativa. O crime de responsabilidade vai ser julgado por quem? Pelo Senado Federal, né? Se for aceito o pedido de impeachment, algum desses que já foram colocados, né? Um deles pelo Alessandro, em relação ao ministro agora Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o Alessandro Vieira, né? Senador Alessandro Vieira. Em relação ao Dias Toffoli, ao Gilmar Mendes e tal, já existem vários lá, inclusive muitos da lavra do jurista Modesto Carvalhosa. Os crimes comuns têm que ser julgados por quem? Aí julgados pelo próprio STF, né? Quem julga os ministros do STF a respeito de crimes comuns, que são todos esses crimes aí de abuso de autoridade, é o próprio STF. E os crimes de improbidade administrativa, que são considerados de natureza civil, então esses aí sim vão ser julgados por um juiz de primeiro grau, né, lá do Distrito Federal, obviamente, vai depender, primeiro, do oferecimento da denúncia por um promotor do Distrito Federal e do recebimento da denúncia por parte do promotor, né? Então, essa responsabilização por improbidade, né, porque eles ofenderam todos os princípios constitucionais, aqueles que nós comentamos, esse processo de improbidade vai ser julgado por um juiz de primeiro grau, né, que obviamente não tem competência para impor a perda da função pública, né, de ministro do STF, porque isso depende de pedido de impeachment, né, e é da competência exclusiva do Senado Federal. Por hoje, amigos, era isso. Um bom domingo de Páscoa para todos e que Deus proteja a todos nós.